o jogo mais temido dos apostadores. Esse joguinho acabou saindo até mesmo no Fantástico no último domingo. É sobre o jogo do Tigrinho que nós vamos falar nesse vídeo. Aí novinha, elas quer fuder com nós que é chefe, rico bem novinho, banca silicone só jogando no Tigrinho. Bom, nesse vídeo eu quero falar pra você de toda a repercussão que teve aí da polêmica do jogo do Tigrinho. Para quem não conhece, mais conhecido como Fortune Tiger, né? Todas as casas de apostas têm essa modalidade recreativa de slot para você poder fazer as suas apostas e tudo mais. E no último domingo saiu uma matéria no Fantástico falando abertamente o que de fato acontece com os influenciadores, com as pessoas que financiam esse tipo de jogo. E eu vou falar tudo aqui para você e qual é também a minha opinião sincera sobre esse jogo, tá bom? Tô aqui, ó. Vou lá comer uma peixadinha na praia e adivinha quem vai pagar? Ele mesmo, o tigre! Bom, como vocês podem acompanhar, a disseminação do jogo do Tigrinho, e não é somente ele, é que popularizou no Brasil a questão desse joguinho, porque muitos influenciadores acabaram fazendo a disseminação, a divulgação desse jogo, dessa modalidade, desses slots na internet, em todo o Instagram praticamente, que você rolar para baixo você vai encontrar o tal do jogo do Tigrinho. Mas o que eu quero dizer para você, o que foi abordado na matéria do Fantástico é apenas a ponta do iceberg de tudo aquilo que de fato está escondido por trás daquelas pessoas que estão envolvidas. Eu até vi um relato, né, do John Vlog falando que o maior problema das apostas do jogo do Tigrinho, do Fortune Tiger, não é o jogo em si. O jogo, ele é um caça-níquel, ele é um jogo de azar. As pessoas que estão ali automaticamente vão perder dinheiro com aquela modalidade. Mas o que acontece também são as casas que são abertas 24 horas. Então assim, muitas pessoas de má intenção, de má índole, acabam abrindo casas de apostas, conseguem um número gigantesco de depósitos, 24 horas depois, 48 horas depois, acabam fechando os seus sites e ficando com todo o dinheiro dos apostadores, das pessoas que depositaram as quantias. E isso aconteceu muitas vezes, inclusive até recentemente tivemos um relato, né, com o MC Daniel falando da casa de aposta Luvabet. Dizendo que a Luvabet roubou vocês, que vocês estão sendo enganados. Aconteceu isso comigo também, eles fizeram isso comigo, tá bom? Vai no Instagram deles, o Dedé da Banca, o Batata Playtech, tá bom? E pode ver que o perfil lá do Luvabet nem me segue mais, que eu não tenho nada a ver com eles também. Eu também fui enganado, também fui roubado. Casas não pagam influenciadores, MCs que tem 8, 10 milhões de seguidores, 10 milhões de pessoas ali acompanhando o trabalho deles. Imagina pessoas comuns, igual eu, igual você, que assistem e que acabam caindo por algum motivo no conto desses influenciadores e acabam depositando o seu dinheiro suado, depositando ali a sua quantia que talvez vai fazer falta para você no final do mês, não é verdade? O que de fato acontece com relação a esse jogo? Primeiro, que ele é um slot, né? Então o jogo de slot não existe parâmetro, não existe padrão, não existe estratégia. Muita gente fala assim, o horário paga, paga mais em determinado horário, né? Muita gente colocou isso para iludibriar o seguidor, falando que existe uma fórmula mágica para que você possa de fato ganhar dinheiro com aquele jogo, com aquele slot, com aquele caça-níquel. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa que um caça-níquel. Quando existia os cassinos, quando era legalizado, existia a permissão dos cassinos físicos em São Paulo, principalmente, você ia lá e você ficava apertando o botão para ficar rodando ali os slots das frutas, né, dos juices, dos animais, tinha muitos ali. E a mesma coisa acontece com o jogo do Tigrinho, o Fortune Tiger. Você fica clicando ali, aquela bolinha do meio, e vai automaticamente saindo o saldo da sua conta, da sua banca, e ali eles vão pagando um pouquinho e tudo mais. Com relação a pagamentos, eu vou falar para você o que eu tenho de informação de contato com pessoas que trabalham, que têm casas de apostas, obviamente em pequena proporção, casas menores, gente que trabalha com tráfego pago
para casas de apostas. E eu vou falar para vocês o que eu tenho de informação com relação a isso. Numa casa de aposta, eles trabalham com esses slots, eles alugam, né? Eles contratam esses jogos de alguns provedores, alguns fornecedores de jogos. Não é da casa de aposta, por exemplo, o próprio Aviator, não é da Bet365, não é da Aposta Ganha, não é da Betano. Ele acaba alugando detém o poder de anunciar, de ter aquele jogo na sua casa. Eles pagam uma comissão para quem é o detentor, né? Para quem desenvolveu aquele jogo. E muitas das vezes, isso é informação que eles me passaram, muitas das vezes eles pagam bastante para os apostadores. Em que sentido, Edivan? Vamos imaginar que você depositou R$50 lá no jogo do Tigrinho e você foi apostando de 50 centavos, de R$1, de R$2. A grande maioria das vezes vai pagar para você e para a grande maioria dos apostadores que estão ali jogando pequenos valores, né? Não valores consideráveis, e acabam pagando bastante, chegam a pagar de 70% a 80% para os apostadores, né? Então, um montante que é jogado durante o dia, 70% a 80% é pago para os apostadores, e eles ficam com 20%. Aí, Edivan, mas por que tão pouco esse giro, esse valor que eles ficam? Até mesmo por causa disso mesmo, porque eles giram bastante, e isso também chama a atenção de outros jogos. Então ele vai ganhar 20% no jogo do Tigrinho, 20% no jogo do Aviator, 20% no Spaceman, 20% no Mines, e assim consequentemente, o montante deles vão ser muito maior do que um apostador que acaba sendo lucrativo no dia. Com base nas fontes, com base em informações que me passaram, é assim que funciona mais ou menos o mecanismo dentro das casas de apostas. Beleza? Agora falando com relação à disseminação, ao crescimento dos influenciadores, dos MCs, de pessoas que não é do mercado e acabam divulgando esse tipo de serviço, de jogo e tudo mais. Primeiro, que nós temos que analisar o seguinte: um MC, ele tem propriedade para falar sobre apostas esportivas? Uma blogueira tem propriedade para falar sobre apostas esportivas? Uma Mirella, uma Virgínia, tem propriedade para falar sobre isso? Óbvio que não. Assim como os apostadores não podem também intervir ou interferir numa música de um cantor, de um MC. Mas o tamanho que eles têm de questão de seguidores, de relevância, né? Porque hoje tudo é medido pelo tamanho do seu Instagram. Quantos seguidores você tem? A primeira coisa que você olha num perfil é quantos seguidores a pessoa tem. Se a pessoa tem poucos seguidores, automaticamente e subconscientemente você acaba falando que aquela pessoa não tem tanta relevância para você. Se aquela pessoa tem uma quantidade de seguidores grande, automaticamente ela passa a ter um nível de relevância maior para você. Você acaba tendo uma percepção de valor para aquela pessoa. E é isso que donos de casa de apostas, managers de casa de apostas, que são isso. Eles são as pessoas que vão ali agariar, né? Contratar os influenciadores e tudo mais para que eles possam divulgar, negociar comissões com relação às casas de apostas. Então é assim que funciona. Obviamente, se você for um influenciador pequeno, você também vai ter chance de você divulgar alguma casa de aposta, algum tipo de jogo e tudo mais. E tá tudo certo também, cada um faz ali se for de maneira clara e de maneira responsável, não tem problema nessa divulgação. O que não pode acontecer é influenciadores ou subcelebridades fazendo a disseminação, a pulverização do jogo do Tigrinho ou qualquer outro tipo de slot, e isso acaba acarretando diretamente na promessa. Então, por exemplo, o cara tá lá na balada e acaba conseguindo ganhar R$200 com o jogo do slot, o jogo do Tigrinho, o jogo do Mines e tudo mais. Isso acaba impactando no pai de família, que fala, poxa, eu estou ganhando aqui um salário mínimo, eu trabalho o mês inteiro, não sobra nem R$100 para mim, e aquele influenciador, aquela blogueira, aquele MC faz R$300, R$400 em 10 minutos na balada. Olha que coisa de louco, eu também quero essa vida, eu também quero proporcionar para mim e para minha família esses ganhos. E é aí que a gente acaba fazendo um estrago
um rombo na sociedade, tanto de maneira financeira como da parte emocional das pessoas. Quando você mexe com dinheiro, com a parte financeira, automaticamente está ligado também à parte emocional, a parte ali da ambição, a parte crucial que faz um ser humano querer ter algo melhor para sua família. Então você está mexendo ali, talvez, com a maior fraqueza daquela pessoa. Pelo fato daquela pessoa, daquele blogueiro, daquela subcelebridade fazer essa divulgação e ter tantos seguidores, ele vai alcançar a massa das pessoas, da sociedade, e vai conseguir ali tirar muito proveito para ele, em benefício próprio, tirando o dinheiro das pessoas. Primeira coisa que você deve analisar é o porquê que você tem que dar atenção para um MC, para uma blogueira, para um blogueiro, para uma subcelebridade, e o porquê você tem que dar valor, tem que dar atenção para essa pessoa, sendo que ela não entende nada. Não é verdade? Então imagina só um médico dar pitaco no engenheiro ou vice-versa. Então você tem que saber ter o discernimento sobre essa questão. Isso é muito importante. O outro ponto também é para vocês entenderem como é que funciona a forma de comissionamento das pessoas que divulgam esses links e tudo mais. Existem, como eu disse, as pessoas que fazem as divulgações normais de casa de aposta. Tem tipster que faz divulgação de casa de aposta. Eu faço divulgação de casa de aposta. Por exemplo, eu faço da Aposta Ganha. Inclusive, eu te dou a oportunidade de você conhecer a Aposta Ganha, porque a Aposta Ganha é uma das casas mais renomadas do Brasil. E o que eu falo, todos os vídeos aqui, vocês que são meus seguidores assíduos, não vão deixar eu mentir. Todos os vídeos eu falo para você, não precisa depositar se você não gostar da casa. Você já ganha uma aposta grátis, você já ganha R$5 pelo cadastro. Faz essa aposta, se você gostar, você deposita, se você não gostar, não deposita. Eu sempre sou muito transparente, muito criterioso com isso. Inclusive vai ficar o link aqui para você garantir essa aposta. E tem muito tipster que faz isso, muitas grandes players do mercado que fazem isso. E tá tudo certo, mas eles fazem de maneira consciente, fazem de maneira através das suas entradas, tem propriedade para fazer isso, diferentemente de um MC, diferentemente de um blogueiro. Então é muito importante você ter esse discernimento. Mas falando agora com relação ao comissionamento desse joguinho. Vamos imaginar que você foi lá e assistiu o story do MC Tigrinho e você fez lá o depósito de R$100. E você tá apostando lá no jogo do Tigrinho, no Mines, na roleta e tudo mais, e foi fazendo uma salada de fruta ali apostando. Você perdeu R$100. Sobre a perda, os influenciadores que divulgam esses links podem ganhar até 80% de comissão sobre a sua perda. Ou seja, imagina só, de R$100 que você perdeu, que você tirou do seu bolso e coloca lá e perdeu, R$80 vai para o influenciador e R$20 vai para casa. Então imagina isso em larga escala, imagina isso em 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Isso dá um número exorbitante e é assim que eles ganham dinheiro todos os meses, todas as vezes que você depositar. Então você que se cadastrou por esse link e fez o jogo do Tigrinho e depositou lá e perdeu, você passa uma comissão para ele. Foi lá e depositou de novo e perdeu, você passa uma comissão para ele. Então é assim que acontece dentro desse universo, né, com esses slots. O problema também, agora falando com relação à própria matéria do Fantástico. As pessoas que ali foram citadas, elas estão sendo investigadas sobre lavagem de dinheiro, estão sendo investigadas sobre fazer rifas e não entregar os prêmios, estão sendo investigadas por associação a crimes, a tráfico de droga e tudo mais. Então, quando o Fantástico, a Globo, traz à tona, colocando como um título, colocando ali como uma polêmica maior a questão do jogo do tigre, nada mais é do que ela tentar ali mascarar ou trazer muitas coisas que estão envolvidas. E você também precisa ter esse discernimento. Falar, poxa, tá usando o jogo do Tigrinho, obviamente que existe ali uns problemas com relação a isso, mas também tem outras coisas mais afundas, como eu relatei aqui, todas essas associações que está ali
com aquelas pessoas ali citadas. Então tome muito cuidado também que tudo que você vai ver na TV ou tudo que você vê na internet, no Instagram, no TikTok, não use isso como verdade, porque nem tudo é verdade. Então tome muito cuidado com relação a isso. Agora fazendo em linhas gerais aqui um resumão e também a minha opinião com relação a isso. O jogo do Tigrinho, ele é um jogo de azar, é um jogo para você perder dinheiro de fato, né? Você vai acabar perdendo dinheiro se você depositar ali todos os dias. Isso vai acontecer de maneira natural, sem que você perceba, vai sair muito dinheiro do seu bolso. Se você tiver a consciência de que esse jogo, ele é um jogo de azar, e estiver dentro dele por mera recreação, né, está ali por divertimento, não tem problema nenhum. E se você foi também, por algum motivo, induzido a depositar através do influenciador, é só você parar e falar, poxa, eu tô vendo aquele cara ganhar. Será que é verdade mesmo? Será que ele de fato está sacando aquela grana? Será que ele de fato está fazendo esse dinheiro rodar e ele colocar dentro do bolso dele? Se de fato você viu que não é isso que acontece, por que você vai continuar seguindo aquela pessoa que não tem propriedade, conhecimento e embasamento nenhum para falar sobre aquilo, sobre determinado assunto? Então você acaba excluindo. Você pode ouvir, mas não precisa escutar. Então é muito importante você fazer essa diferenciação. Tem outro porém também. Muitas das vezes a gente acaba terceirizando uma culpa, que a gente fala assim, eu perdi o dinheiro porque fulano divulgou. Eu perdi o dinheiro porque fulano falou que ganhou 10 mil reais em 10 minutos. Mas foi você que tirou o dinheiro do seu bolso, da sua conta, depositou, fez lá as jogadas e perdeu. Obviamente que tem uma parcela de culpa a pessoa que divulgou, sim, mas você também tem que se responsabilizar e falar, poxa, eu também vacilei nessa questão, eu também errei e não vou fazer mais isso. O que não pode é você depositar 100, depositar 200, depositar 300, depositar 1.000, perder tudo, fazer 10 depósitos e ali no final você culpar o MC, culpar a blogueira, culpar quem seja que for. Então tomem muito cuidado com relação a isso, que é importante você fazer essa autoanálise e conseguir chegar no veredito final, que é você parar de fato com os jogos de azar. Se você gostou do tema do vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, galera, ativa para você poder receber esse conteúdo diário aqui, que é sensacional, e comenta aqui qual é a sua opinião sobre o famoso jogo do Tigrinho. Beleza? Tamo junto, então é nóis, show de bola, até o próximo vídeo.